pedimos, Pai, Senhor, e te agradecemos por esse momento. Te pedimos agora pelas tuas palavras, Pai. Que não seja somente o Iago contando uma história, mas o Iago literalmente dividindo um testemunho de fé, bondade, perseverança, humildade, mas principalmente, Pai, do teu favor. Então, Pai, que esse vídeo venha agora com as palavras de vida eterna que o Senhor tem lançado sobre a vida dele, que o Senhor tem usado, Pai, para também semear na vida de outras pessoas, mas que ele possa, Pai, atingir o propósito ao qual ele está sendo enviado, que é amar a tua igreja assim como o Senhor ama, amar a tua noiva, adornar a tua noiva, permanecer com a tua noiva imaculada, Pai. Então, em nome de Jesus, nós pedimos, Espírito Santo, toma a boca dele agora, toma o coração dele agora, Espírito Santo, e conte a tua história, a tua narrativa através da vida do Iago. Que não venha nada do coração do homem, mas que todos os sonhos e planos que vêm do teu coração para a vida dele ganhem palavras agora, ganhem vida para fora, Pai, para que ele possa não só ser abençoado, mas também abençoar a vida de outras pessoas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Let's go. Bem, acredito que se você está vendo esse vídeo, talvez você me conheça ou talvez você não me conheça, mas eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que eu vivi com o Senhor nos últimos 2 a 3 anos. E bem, há mais ou menos 2 anos e meio atrás eu morava em Santa Catarina e ali o Senhor falou comigo em um culto que a gente estava tendo, né? Na época eu fazia parte da Igreja Bola de Neve, a gente estava em uma conferência regional do Flame lá em Joinville e foi quando o Senhor falou comigo sobre comissionamento e de forma clara o Espírito Santo me direcionou para passar uma temporada no Goiás, mas também havia me falado de uma outra transição para uma outra localidade, mas não havia me falado qual seria essa localidade. Em um passo de fé e obediência, então eu saio ali de Santa Catarina, né, uma terra que eu amo, litoral norte de Santa Catarina, onde eu morava, e vou passar uma temporada no Goiás, perto dos meus familiares. E foi muito desafiador desde o início, confesso que quando o Senhor falou comigo ali, naquela reunião e nos dias seguintes daquela reunião, eu fiquei orando, falando, Senhor, é isso mesmo, Senhor, me confirma, e eu lembro que eu tinha pedido ao Senhor, né, para me dar uma palavra, que me sustentasse, né, nesse processo. O Senhor me deu Josué 1:9. E era muito engraçado porque o Senhor falou comigo no meu coração, Josué 1:9, depois uma pessoa veio orar comigo e declarou Josué 1:9, e esse versículo bíblico começou a me perseguir todos os dias. Então quase todos os dias aparecia alguém e me falava, seja forte, corajoso, por onde você estiver eu estarei com você. E aquilo foi como, de fato, né, é um sinal do Senhor para eu dar esse passo de fé, então, para uma temporada no Goiás. E eu passei em torno de 3 a 5 meses no Goiás e depois do segundo para o terceiro mês eu comecei a entender que, de fato, eu passaria apenas alguns meses ali. E quando eu entendi isso, então, comecei a orar para entender no Senhor para onde eu iria depois do Goiás. E comecei em um lugar de oração, orando por algumas localidades, e o Senhor começou a me confirmar no meu espírito, né, a cidade de Maceió, que é onde atualmente eu estou morando. E, de fato, eu entendi no Senhor, o Senhor gerou essa convicção no meu espírito que eu deveria estar aqui nesse tempo. E então, depois disso, né, rapidamente eu já comecei a me movimentar e eu comecei a ver um favor de Deus, de recursos entrando, para que eu comprasse uma passagem e viesse para Maceió, também de conseguir, né, um meio de estar em um local onde eu pudesse dormir, ter alimentação, enfim. Fui vivendo vários processos com o Senhor, mas também fui vendo o favor do Senhor. Eu tinha uma expectativa de como seria todos esses processos, né, do Senhor me direcionando para dar passos de fé, do Senhor me chamando para viver coisas novas. E eu me lembro até no meio desse processo, um dia eu acordei e eu estava bravo com Deus e chateado com o Senhor, né, pelas dificuldades que eu estava vivendo e passando. E eu ainda estava no Goiás, vendo esse processo para, no caso, Maceió, né, Alagoas. Eu acordei bravo ali com o Senhor e o Espírito Santo me deu um chacoalhão. Eu estava questionando o Senhor por que eu estava vivendo algumas dificuldades, lidando com alguns desafios, sendo que eu estava em um lugar de obediência à voz do Espírito Santo. E o Senhor falou comigo claramente, Iago, eu não tenho compromisso com as suas expectativas.
eu tenho um compromisso com as minhas palavras sobre a tua vida. E eu entendi que não que eu não tivesse de criar expectativas, mas que eu precisava alinhar as minhas expectativas com aquilo que o Senhor estava me propondo. E ali então, né, continuei com aquela movimentação até que de fato transicionei de Goiás, né, para Maceió, e eu chego aqui nessa cidade e eu lembro que foi muito difícil para mim. Eu lembro que o primeiro local em que eu fui parar era aqui na Pajuçara, saí do aeroporto, vim para Pajuçara para conhecer a orla e eu falei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? E a verdade é que não foi nada fácil. Foi um momento em que eu estava batalhando muito com a minha carne, eu estava batalhando muito com a minha alma. E confesso que por mais que eu tinha a palavra do Senhor, por mais que o Espírito Santo me confirmou os passos que eu tinha de dar, eu ainda estava muito confuso diante dos desafios que eu estava enfrentando. Mas o Senhor, Ele estendeu graça sobre a minha vida, estendeu misericórdia sobre a minha vida, me conectou com pessoas como o pastor Anderson Dantas, que foi um homem de Deus que me auxiliou em todo esse processo desde o início. Me conectou também com várias outras pessoas, como o Léo Gênesis, como também, né, o Vinícius Ursolini, Vinícius Vasconcelos e tantas outras pessoas que fizeram parte desse processo, né, desde a minha chegada em Maceió. E confesso que também nesses dias eu estive pensando sobre tudo que o Senhor fez nos últimos 2 anos em que estou morando em Maceió. E, cara, é incrível você poder testemunhar da fidelidade de Deus, do amor de Deus e da paternidade de Deus. O Senhor se revelou como um bom pai de uma forma que eu ainda não tinha conhecido. Nesse tempo de quase 2 anos aqui em Maceió, eu vivi debaixo da dependência do Senhor em todos os aspectos da minha vida. E eu sou uma testemunha, né? Porque eu provei e vi que o Senhor é bom. O Senhor fez tantas coisas incríveis nesse tempo. O Senhor me moldou e tem me moldado. O Senhor tem construído algo em mim. O Senhor tem forjado meu caráter. E eu lembro também que assim que eu cheguei em Maceió, eu falei, Senhor, por que o Senhor me direcionou para Maceió? E o Espírito Santo em uma manhã falou comigo, eu te trouxe para cá para um tempo de preparação para um comissionamento. A partir dali o Senhor começou a trazer mais clareza também daquilo que Ele tinha proposto para mim nesse tempo em Maceió. Um tempo de preparação, um tempo de construção, mas também um tempo de alinhamento de coração para viver coisas novas com Ele. E a verdade é que em torno de 1 ano atrás, né, o Senhor já havia começado a falar comigo sobre uma outra transição de localidade e eu falei, meu Deus, mas eu cogitava pelo menos passar 5 anos aqui nessa terra. Mas o Senhor trouxe claramente, né, uma transição de localidade e em junho do ano passado, 2025, né, o Senhor confirmou uma transição de localidade e eu ainda estava confuso com relação a qual seria essa localidade. Mas em outubro de 2025, o Espírito Santo falou claramente comigo sobre um direcionamento para a Europa e também, né, um direcionamento claro para a Itália. Então, ali em outubro eu entendi, né, que o Senhor estava me chamando para a Itália, para viver algo novo com o Senhor na Europa. E o Senhor começou a confirmar esses passos, né? De outubro para cá, então, recebi algumas palavras. O Senhor gerou uma expectativa também com relação àquilo que Ele está fazendo na Europa, com relação àquilo que Ele está fazendo na Itália. E agora, né, nesse ano de 26, pós-Descende, né, o Senhor vem alinhando algumas coisas no meu coração com relação a isso e confirmando passos em direção a essa transição. E eu quero compartilhar com vocês aqui no meu Instagram e talvez conteúdos também no YouTube com relação àquilo que o Senhor já fez, mas também com relação àquilo que Ele ainda vai fazer. Eu estou iniciando um processo de transição para a Itália. Esse mês de fevereiro, né, é um mês em que eu estou dando início em algumas coisas um pouco mais burocráticas e também em levantar recursos. Então estou com muita expectativa de tudo que eu vou viver. Tenho certeza que o Senhor vai soprar no tempo certo cada coisa que precisa ser feita. O Senhor vai conceder o favor também, as conexões certas para tudo aquilo que eu vou viver nesse novo tempo, mas eu também quero compartilhar com vocês, né, a bondade, a fidelidade do Senhor sobre a minha vida e dos propósitos dele sobre a minha vida e a minha história. Então, estejam em oração por mim,
e vamos para cima daquilo que o Senhor tem proposto para 2026. Eu tenho certeza que o Senhor tem proposto algo também para a tua vida. Então eu quero te impulsionar a responder o chamado do Espírito Santo sobre a tua vida naquilo que ele propôs para você. Então, se o Espírito Santo nesse momento está trazendo uma palavra de algo que ele já falou com você ou algo que ele está falando com você nesse momento, eu quero declarar uma unção de ousadia sobre a tua vida para você caminhar em direção aos propósitos do Senhor. E é para um tempo como esse que o Senhor nos tem chamado, que você possa, assim como Esther, responder ao chamado do Senhor sobre a tua vida, independente dos desafios que você possa encontrar no percurso. Eu quero declarar sobre você uma unção de ousadia e um espírito de fé, que os teus ouvidos estejam sensíveis, que o teu coração esteja em um lugar de obediência para responder o chamado do Senhor. E vamos para cima!